Existe uma ferida dentro de você que não é sua. Você não a escolheu, não a criou, não a mereceu, mas a carrega todos os dias. É a ferida que seu pai te deixou. E talvez ele nem saiba que deixou. Antes que você pense que esse vídeo não é para você, me deixe perguntar uma coisa. Você já sentiu que precisava provar o seu valor para o mundo? Já sentiu que por mais que fizesse, nunca era suficiente? Já buscou em relacionamentos, no trabalho ou nas conquistas uma aprovação que nunca chegava? Se a resposta for sim, é possível que a raiz disso esteja num lugar que você nunca olhou. Um lugar que dói demais. O lugar onde deveria estar a voz do seu pai, dizendo: eu tenho orgulho de você. Eu não estou falando apenas do pai que foi embora, do pai que abandonou, do pai que nunca apareceu. Estou falando também do pai que estava presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Do pai que morava na mesma casa, mas que você nunca conseguiu alcançar. Do pai que trabalhava de sol a sol para colocar comida na mesa, mas que nunca te olhou nos olhos e disse: eu te amo. Do pai que estava lá no corpo, mas nunca esteve lá na alma. No Brasil, essa ferida tem proporções de epidemia. 5,5 milhões de crianças brasileiras não têm sequer o nome do pai na certidão de nascimento. Mas o número real é muito maior, porque existem milhões de pais que assinaram a certidão, mas nunca assinaram o coração do filho. Estavam no papel, mas nunca estiveram na vida. Richard Rohr, o teólogo franciscano que dedicou uma parte significativa da sua obra a estudar a masculinidade e a ferida paterna, escreveu algo que me persegue desde a primeira vez que li. Ele disse: se você não foi abençoado pelo seu pai, passará a vida inteira procurando essa bênção, em cada chefe que tiver, em cada relacionamento que entrar, em cada conquista que alcançar. Você estará sempre buscando alguém que olhe para você e diga: você é suficiente, você tem valor, eu te aprovo. Percebe o peso disso? A ausência de uma bênção paterna não cria apenas tristeza, cria uma fome invisível que você carrega para todos os lugares. Uma fome que nenhum sucesso profissional sacia, que nenhum relacionamento preenche, que nenhuma conquista satisfaz. Porque o que você busca não é sucesso, nem amor, nem reconhecimento. O que você busca é o olhar de aprovação de um homem que deveria ter sido o primeiro a te dizer que você é valioso. E que nunca disse. Viktor Frankl, o psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, nos ensina que o ser humano pode suportar quase qualquer sofrimento desde que encontre um sentido nele. Mas existe um tipo de sofrimento que é particularmente difícil de encontrar sentido. O sofrimento causado por quem deveria nos proteger. Quando a dor vem de um inimigo, nós sabemos como reagir. Lutamos, resistimos. Mas quando a dor vem de quem deveria nos amar, o cérebro entra em curto. Porque a pessoa que deveria ser o nosso porto seguro é a mesma pessoa que causou a tempestade. Frankl observou nos campos de concentração que os prisioneiros que mais sofriam não eram os que recebiam a violência dos guardas. Eram os que eram traídos por companheiros. A dor de ser ferido por quem deveria estar do seu lado é incomparavelmente maior do que a dor de ser ferido por um desconhecido. E nenhum companheiro deveria estar mais do seu lado do que o seu pai. Dietrich Bonhoeffer, o teólogo alemão que foi executado pelos nazistas, perdeu o próprio pai ainda jovem. E mesmo assim, Bonhoeffer escreveu com profundidade sobre o que significa ter e perder uma figura paterna. Ele disse: a falta de um pai terreno nos ensina a buscar o Pai Celestial. Mas essa busca nem sempre começa com fé. Muitas vezes começa com raiva, com revolta, com a pergunta: por que eu? E Deus, em vez de repreender essa raiva, a acolhe. Porque Deus sabe que a raiva de um filho abandonado é apenas o outro lado do amor que ele queria ter recebido. Bonhoeffer entendeu algo que muitos não entendem. A raiva que você sente do seu pai não é o oposto do amor. É a prova de que o amor existia. Você não sentiria raiva se não tivesse desejado desesperadamente o amor dele. A indiferença é o oposto do amor. A raiva é amor ferido. Henry Nouwen, o sacerdote que dedicou sua vida a estudar as feridas da alma, escreveu um dos livros mais profundos
sobre a ferida paterna usando a parábola do filho pródigo. Mas Nowen não olhou apenas para o filho que partiu. Ele olhou para o pai que esperou. E ele fez uma observação que mudou tudo para mim. Nowen disse: muitos de nós passamos a vida inteira sendo o filho pródigo, fugindo, buscando, errando, voltando. Mas Deus nos chama para algo maior. Ele nos chama para nos tornarmos o pai. O pai que nós não tivemos. O pai que espera com os braços abertos. O pai que não condena. O pai que restaura. Isso é revolucionário. Nowen não diz que você precisa encontrar um pai. Ele diz que você precisa se tornar o pai que não teve. Não para seus filhos apenas, mas para si mesmo, para o menino ou a menina que ainda vive dentro de você e que ainda espera alguém dizer: eu tenho orgulho de você. Timothy Keller escreveu algo que conecta essa ferida com a nossa relação com Deus de uma maneira que me parte o coração. Keller disse: se o seu pai terreno era distante, você vai imaginar que Deus é distante. Se o seu pai era crítico, você vai imaginar que Deus é crítico. Se o seu pai era ausente, você vai imaginar que Deus é ausente. Nós projetamos em Deus a imagem do nosso pai terreno. E por isso, tantas pessoas têm dificuldade de acreditar no amor de Deus. Não porque Deus seja difícil de amar, mas porque o primeiro homem que deveria ter representado Deus na vida delas falhou. Essa é uma verdade que deveria ser pregada em todas as igrejas do Brasil. Muitas pessoas não conseguem se aproximar de Deus porque cada vez que ouvem a palavra pai sentem dor. Cada vez que alguém diz Deus é pai, elas pensam: se Deus é como o meu pai, eu não quero esse Deus. E é por isso que é tão importante entender que Deus não é como o seu pai terreno. Deus é tudo o que o seu pai deveria ter sido e não foi. Anselm Grün, o monge beneditino que une espiritualidade e psicologia, escreveu sobre o impacto emocional da ausência paterna com uma clareza impressionante. Grün diz que quando uma criança não recebe a afirmação emocional do pai, ela desenvolve o que ele chama de ferida de valor. A pessoa cresce sem uma referência interna de que é valiosa e passa a vida buscando essa referência fora, no trabalho, no dinheiro, na aparência, nos relacionamentos, na aprovação dos outros. Mas nada preenche, porque a referência que falta não é externa, é interna, e só pode ser construída quando a pessoa tem a coragem de olhar para a ferida e dizer: meu pai não me deu o que eu precisava, mas isso não define o meu valor. Eu sou valioso não pelo que meu pai disse ou deixou de dizer. Eu sou valioso porque existo, porque fui criado com propósito, porque Deus me quis aqui. Hetty Hillesum, a jovem judia que morreu em Auschwitz, escreveu nos seus diários algo sobre a ausência e a presença de Deus que se aplica diretamente a quem sente a ausência do Pai. Hetty escreveu: eu vou te ajudar, Deus, a não se apagar dentro de mim. Mas eu não posso garantir nada de antemão. Só uma coisa está ficando cada vez mais clara para mim: que você não pode nos ajudar, que nós precisamos te ajudar. E, ao fazer isso, nós nos ajudamos. O que Hetty está dizendo é profundo. Ela está dizendo que, em vez de ficar esperando que alguém venha preencher o vazio, ela escolheu ser parte da solução. Em vez de esperar o pai que não veio, ela se tornou a presença que faltava, para si mesma, para os outros, para Deus. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Você não precisa mais esperar o que não vai vir. Você pode se tornar o que faltou. Mário Sérgio Cortella nos lembra que não nascemos prontos, que vamos nos fazendo aos poucos. E eu acrescento: parte desse fazer-se é olhar para as peças que faltam e decidir construí-las em vez de lamentá-las para sempre. Seu pai não te deu afirmação? Aprenda a afirmar a si mesmo. Seu pai não te deu presença? Aprenda a estar presente para quem precisa de você. Seu pai não quebrou o ciclo? Quebre você. Clóvis de Barros: filho, nos desafia a pensar sobre o que é uma vida boa. E uma vida boa não é uma vida sem feridas. É uma vida onde as feridas se tornaram mestras, onde a dor se tornou sabedoria, onde a ausência se tornou presença para outros. Ken Wilber nos ensina que cada ferida é um convite para expandir a consciência,
que cada dor não processada é uma oportunidade de crescimento não aproveitada, e que quando você finalmente tem a coragem de olhar para a ferida do seu pai, de chorar o que precisa ser chorado, de sentir o que precisa ser sentido, algo muda. Você não está mais fugindo, está integrando. E a integração é o caminho para a inteireza. Eugene Peterson traduziu o Salmo 27, versículo 10, de uma forma que eu gostaria que fosse tatuada no coração de todo filho e toda filha que cresceu sem pai. Ele escreveu: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor vai me acolher e me adotar. Ouviu isso? Mesmo que. Não é se o seu pai te abandonar. É mesmo que. Deus já sabia que pais falhariam. Já sabia que crianças cresceriam sem ouvir eu te amo. Já sabia que a ferida viria. E mesmo assim, preparou uma resposta. Eu vou te acolher. Eu vou te adotar. Eu vou ser o pai que você não teve. Thomas Merton, o monge contemplativo que passou a vida buscando Deus no silêncio, escreveu: nenhum homem é uma ilha. Ninguém se basta sozinho. Precisamos uns dos outros. E eu acrescento: precisamos especialmente daqueles que falharam conosco. Não porque precisamos da falha deles, mas porque precisamos nos libertar da expectativa de que eles mudem. Perdoar seu pai não é dizer que o que ele fez ou deixou de fazer foi certo. Perdoar é dizer: eu me recuso a carregar esse peso pelo resto da minha vida. Eu me recuso a ser definido pela sua ausência. Eu me recuso a transmitir essa dor para os meus filhos. Rohr dizia: o sofrimento que não é transformado é transmitido. Se você não olhar para a ferida do seu pai, vai transmiti-la. Para seus filhos, para seu cônjuge, para todos ao redor. Mas se você tiver a coragem de olhar, de chorar, de perdoar e de reconstruir, você quebra o ciclo. E quebrar o ciclo é o ato mais corajoso que um ser humano pode realizar. Eu quero encerrar falando diretamente com você. Se o seu pai está vivo, e se for possível e seguro, ligue para ele. Não para cobrar, não para acusar, mas para dizer: eu estou aqui. Talvez ele não saiba dizer eu te amo. Talvez ele nunca tenha aprendido. Talvez ele carregue a mesma ferida que o pai dele deixou nele. Talvez ele seja mais um elo na corrente que ninguém nunca quebrou. Mas você pode ser o primeiro a quebrar. Se o seu pai já partiu, se ele não está mais aqui, saiba que o perdão não precisa de plateia. Você pode perdoar em silêncio, no seu quarto, na sua oração, no seu coração. E ao perdoar, você não está libertando ele. Está libertando a si mesmo. E se você nunca ouviu do seu pai, eu quero que ouça agora. Não com a voz do seu pai, mas com a voz de quem acredita no que Deus diz sobre você. Eu tenho orgulho de você. Você é valioso. Você é suficiente. Você não é a ausência do seu pai. Você é a presença de Deus no mundo. Eugene Peterson traduziu o Salmo 103, versículos 13 e 14, de uma forma que eu quero que seja a última coisa que você ouça hoje. Ele escreveu: da mesma maneira que um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o respeitam. Ele sabe do que somos feitos. Ele se lembra de que somos pó. Ele sabe do que somos feitos. Deus sabe que você é frágil. Sabe que a ferida dói. Sabe que você carrega um peso que não é seu. E Ele não te olha com julgamento. Te olha com compaixão. A mesma compaixão que o seu pai deveria ter tido. A compaixão de quem sabe que você é pó. E mesmo assim, te ama. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde para si. Envie para alguém que precisa ouvir isso hoje. Compartilhe com alguém que cresceu sem pai. Envie para alguém que tem pai, mas nunca se sentiu amado por ele. Envie para um pai que ainda tem tempo de mudar a história. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Toda semana, reflexões que curam, provocam, transformam e encontram quem precisa delas. Vamos juntos nessa jornada. Fique bem e cuide da sua alma.